E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista, e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre uma questão que vem me incomodando. Veja bem, eu já estou cansado de ver muitos amigos tendo que debater com cristãos. Eu já toquei nesse assunto em outra oportunidade e vou tocar novamente. Eu quero que esse aqui seja o meu vídeo definitivo, onde eu vou demonstrar que não existe mais porque o ateu está ainda em discussão com esses religiosos, essas pessoas insanas. Por quê? Nós vivemos numa época tecnológica, nós vivemos numa época onde a racionalidade domina os meios de comunicação, a técnica, domina a medicina, a engenharia, ou alguém constrói plataformas de petróleo no meio do oceano baseado em conceitos bíblicos, ou alguém constrói e controla o fluxo de aeronaves no aeroporto, alguém controla o espaço aéreo com aviões circulando a todo momento. Alguém controla tais coisas complexas que envolvem vidas humanas com conceitos metafísicos e bíblicos? Obviamente que não. Nós vivemos nossa vida hoje totalmente... nós vivemos uma vida totalmente antinatural. Porque a natureza só nos fez com o objetivo de sermos comida de outros animais. Todos os animais que estão vivos hoje, todos, inclusive o homem, são feitos disso aqui, de carne, para serem devorados, porque a natureza trabalha com reciclagem. A vida vive de morte. A vida é hostil à vida. Para que uma entidade biológica sobreviva, inclusive nós mesmos, é necessário que nós devoremos outros animais. Esse é o princípio natural. Se não fosse a ciência, se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos com todo o conforto e nem com toda a longevidade que nós temos hoje. Porque o ser humano foi feito para viver pouco. A natureza não quer que ninguém viva muito, porque não tem utilidade. A natureza quer reciclar. Então eu vou fazer esse vídeo aqui acabando e destruindo logo essa ideia. Porque se existe alguma coisa para ser reverenciada hoje, é a ciência. Se nós temos esse papo aqui, agradeça o quê? A preceitos bíblicos? Comunicação em larga escala e a longa distância? Foi isso que a religião nos deu? Essa comunicação que nós estamos tendo aqui agora, todas as benesses, as vantagens que nós temos hoje, como se costuma dizer. Então, se você se diz religioso, quando seu filho passar mal, não leve no hospital, leve na igreja. Então esse meu vídeo aqui é definitivo. Por quê? Porque eu estou cheio desses sofismas de religiosos, com argumentações totalmente insanas, do tipo, os primeiros cientistas foram padres, os primeiros cientistas foram religiosos. Ora, é óbvio que os primeiros cientistas eram religiosos, porque a religião dominava o governo, e quem não fosse religioso estava morto. É aí que surgiu a palavra ateu pela primeira vez. Que hoje, nos dias de hoje, a palavra ateísmo não faz sentido. Sentido algum, porque qual sentido faz você definir sua existência, ou sua filosofia de vida, por negar algo que não existe? É um absurdo. A palavra ateu é uma palavra que já deveria estar caducada há muito tempo, saído do vocabulário há muito tempo. Porque essa palavra fazia sentido na Idade Média, essa palavra fazia sentido na Antiguidade, mas na modernidade, na pós-modernidade, a época que nós vivemos,
onde essa situação espiritual, essa situação de que livros sagrados já foi totalmente demolida pelos conhecimentos científicos atuais. E se os primeiros religiosos foram os primeiros cientistas, ora, o interessante é que eles não basearam nenhum dos seus preceitos na Bíblia. Basearam seus preceitos na observação da natureza. O homem da antiguidade, claro, é óbvio que não teria sentido alguém ser ateu na antiguidade. Porque o cara olhava para o céu e ele achava que era a morada dos deuses. A ignorância prevalecia. Então o homem tinha que criar formas infantis de tentar explicar a realidade. Isso foi a protociência. A mitologia é a protociência. A primeira vez que o homem começou a querer entender como as coisas funcionavam. E ele dava suas explicações, as mais mirabolantes, baseadas no seu nível de consciência, de cultura e de evolução, numa época de ignorância. Então a palavra ateu nessas épocas fazia sentido, que era alguém que fugia totalmente do convencional. Alguém que tinha um pensamento, alguns religiosos começavam a questionar. Então os primeiros ateus foram religiosos? Claro que foram. Claro que os primeiros ateus foram cientistas que eram muitas das vezes religiosos. Muitos deles perderam a cabeça, muitos deles foram para a fogueira. Porque ai de quem, questionasse naquela época. Então fazia sentido a palavra ateu, ateísmo naquela época. Negar a Theos, negar a Deus. Com os conhecimentos científicos atuais, com toda a modernidade, não existe. É sem cabimento um ateu ainda ter que se defender contra esses loucos religiosos. É um absurdo um ateu ainda ser mal visto, simplesmente por ter coerência. Isso era aceitável na Idade Média, há séculos atrás. Hoje, não. Isso é inaceitável. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu vi o meu amigo, meu amigo Vinícius César, debatendo, fez um vídeo contestando um outro vídeo de um evangélico, um fundamentalista que se diz cientista, que se diz de meios acadêmicos. Porra nenhuma! E se ele está em meios acadêmicos, o que isso tem a ver com a loucura dele? Com a loucura pessoal dele? Porque a ciência nunca ratificou Deus, nem nunca ratificou religião. Se existem religiosos dentro das ciências, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou tem? Fé. Fé é questão individual. Qualquer um tem direito a acreditar em qualquer asneira, desde que separemos as coisas. Então não é porque o indivíduo está no meio acadêmico, que ele vai usar isso para confirmar as loucuras dele, como faz o pastor Rodrigo Silva e outros, que simplesmente por terem doutorado em alguma pseudociência como teologia, se dizem doutores e podem falar qualquer asneira. Não é bem assim. Você tem que se limitar à ciência. Qualquer um que vá além disso, além do que é comprovado, está falando bobagem. É mera especulação individual. Então é isso que acontece hoje. Eu vi esse vídeo do Vinícius César e esse indivíduo que inclusive já fez até um hangout com ele, que eu nem me lembro o nome, eu não sei o que, Levita. Eu nem sei quem é esse cara. Entendeu? Porque é tão ignóbil para mim que eu nem me recordo do nome. O cara vai fazer um monte de argumentos contra os ateus, refutando os ateus, como se isso fosse possível, refutar a ciência, refutar a lógica, e o cara usando de argumentos desse tipo. Os primeiros religiosos foram os primeiros cientistas. Entendeu? Te parabenizo aí, Vinícius, por você ter culhão. Você tem culhão, cara. Sabe o que é culhão? Saco. Paciência para lidar com esse tipo de... Inclusive o próprio Vinícius falou no vídeo dele que já está querendo desistir, que está querendo parar de contra-argumentar essas idiotices. Está na hora mesmo, porque nós temos que começar a nos preocupar com coisas mais importantes. Então se você for parar para pensar, o argumento é sempre aquele, não, porque você não pode contestar a Deus, porque as coisas no mundo material que são inteligentes são criadas pelo homem. Então, o homem deve ter sido criado por alguma força. Que raciocínio estúpido é esse? Isso valia nos princípios da filosofia. A filosofia, como tudo, evoluiu. E a filosofia moderna, ela trabalha muito bem com os termos,
né? Trabalha muito bem com conceituação, trabalha muito bem com lógica. E os primeiros filósofos, claro, que eram religiosos, contaminados por ideias religiosas e por raciocínios equivocados. Porque se você for falar, né, que Deus existe, primeiro você tem que definir muito bem o que é a palavra Deus, o que é o conceito. Defina Deus. Nenhum religioso consegue isso. Como você vai trabalhar com algo que você não define? Não é? Se você diz o quê? Se você está querendo dizer o quê? Esses religiosos estão querendo dizer o quê? O que eles falam? Qual a asneira que eles falam? Né? Que se nós homens criamos coisas que são inteligentes, ou seja, uma moto, um carro não sai do nada. Tem que ter um criador inteligente. Então, o mundo, o universo também deve ter sido criado por alguém. Só que o homem não cria nada. Eu já falei isso em outras oportunidades. O homem só usa matéria pré-existente. Ele recicla, ele movimenta, ele transforma. Ele não cria. Nenhum homem até hoje criou energia. Portanto, fazer a analogia de homem com esse suposto Deus é totalmente equivocado. Porque não se tem notícia de que energia tenha sido criada em momento algum da história humana, né? E matematicamente é impossível até agora. Então fazer esse tipo de analogia, se uma moto existe, a moto não ia se juntar, as peças não iam se juntar sozinhas para formar uma moto. É claro que não. Como também tem questão de filosofia. As peças de um relógio, né, não iriam se juntar, todas aquelas engrenagens, para formar um relógio sozinho. Obviamente que não. Nós estamos lidando com matéria pré-existente. Matéria pré-existente não vai se organizar sozinha por uma certa finalidade. Né? Então nós transformamos matéria de acordo com os nossos interesses. Né? Mas transformar não é criar. Então a ideia de Deus já cai. Né? Se os religiosos acreditam em alguma coisa, não acreditam em Deus. Eles acreditam em alguém que transforma energia como o homem transforma. Né? Isso pode ser totalmente possível. Se você imaginar, né? Aí você pergunta assim para o religioso. Não, o religioso que pergunta para você. Quem você acha que criou o universo? Quem? Que pergunta filosoficamente imbecil, estúpida é essa? Quem? Se refere o quê? A uma pessoa. Aí eu vou ter que perguntar para o religioso. Quem? Então você considera que uma pessoa criou o universo? Ele vai dizer sim. E eu vou dizer, você sabe o que é uma pessoa? O conceito de pessoa dentro de ciência depende de um cérebro, depende de uma mente, depende de sangue e carne viva. Isso é que é uma pessoa. Então não me venha com quem. Ou você está querendo dizer o quê? Que existe uma pessoa cósmica, um cérebro cósmico, veias cósmicas, né? Coração cósmico, é isso que você está querendo dizer? Porque é isso que é uma pessoa. Né? Isso que é um indivíduo. Uma personalidade, uma consciência só existe onde existe um cérebro e uma configuração humana. Até agora não se viu inteligência e consciência em uma outra parte. Aí o indivíduo vai falar, né, os agnósticos, não, mas Deus não é uma pessoa. Então eu vou perguntar o que criou o universo. É outra pergunta estúpida, porque o que? Né? O que significa uma coisa, um animal? O que? Para se criar alguma coisa, tem que se ser consciente. Tem que se analisar, né? Para se criar como o homem cria. Aí você vai olhar o cosmo vem de bilhões de anos de evolução. Bilhões de anos de erraticidade cósmica, né? De caos universal. Para chegar nesse resíduo aqui. Porque o universo é porque os evangélicos muitas vezes não entendem isso. Né? Eles vivem na cosmovisão particular deles e não entendem que o universo é cerca de 96% de espaço inútil, caos e vazio. Energia e matéria escura. Apenas 4% é essa matéria que nós conhecemos aqui, esse universozinho que nós conhecemos aqui. Um resíduo. Né? E nós chegamos nisso aqui a partir de bilhões e bilhões de anos de processos e processos. Na natureza nada se cria, tudo se transforma, tudo é processo. Né? Não existe nada pronto na natureza. Tudo se processa ao longo de bilhões e bilhões de anos. Então isso é criação? Não é criação. Criação não é algo que se processa. Criação é algo que surge do nada. Surge ao acaso. Né? Surge do nada, absoluto. Né? Não sai de energia pré-concebida. Então esses conceitos são conceitos filosóficos. A filosofia moderna atual não há mais o que discutir.
Então o caso está encerrado. Questões, por exemplo, que no passado eram válidas, como de onde vim, para onde vou, quem sou. Hoje, pelo menos duas dessas questões já estão totalmente resolvidas e não tem mais sentido se perguntar. Você perguntar o quê? De onde vim? É uma pergunta filosófica, existencialista. De onde vim? Mas se você pergunta de onde, é lugar, é localização. Está dentro do espaço. Você fazer uma pergunta dessa antes de você ter nascido é um absurdo filosófico que não tem tamanho. Se você não tinha nascido ainda, de onde vim? De onde você veio? Essa pergunta é o quê? De onde você veio? O que você quer dizer com essa pergunta? De onde você veio? Eu vim do útero da minha mãe. Antes disso, eu vim como espécie. Se você fizer essa pergunta como espécie, eu vim de um longo processo de acertos e erros da natureza, caóticos, que em algum momento assumiram uma certa configuração e eu cheguei aqui. Aí é válido, é científico. Agora, de onde vim do ponto de vista místico, do ponto de vista espiritual, eu vim do mundo espiritual. Defina espiritual. Defina a substância do mundo espiritual. A substância do mundo espiritual não pode ser definida pela ciência. Então não é ciência. O que você está falando então que é? Se nem você sabe. Espiritual, nem você sabe. Tinha no passado uma questão, acho que era uma questão até um pouco irônica, Quantos anjos se consegue colocar na ponta de um alfinete? Olha só que pergunta filosófica interessante. É uma pergunta irônica, porque uma vez que você diz que anjos existem, defina a substância, defina a localização desses anjos, defina a estrutura molecular desses anjos, estrutura atômica, defina as qualidades, os atributos, a forma. Quem é que define isso? Os religiosos até hoje não definiram nada. E nós, ateus, temos que ficar discutindo com esse povo, que se infiltram nas universidades para tentar validar as suas crenças absurdas. Então nós chegamos numa época em que essas coisas, vou dar continuidade, eu falei de onde vim, acho que já está respondido, de onde vim? Vim dos meus ancestrais, vim de todo um processo. Eu como indivíduo não tenho valor nenhum, só tenho valor como espécie. Que a natureza privilegia a espécie, não privilegia o indivíduo. Se privilegiasse o indivíduo não morreria. Mas o indivíduo morre e a espécie continua. A natureza ela é fria. Não tem utilidade para a natureza um indivíduo isolado. Não tem importância. Somente no coletivo que tem importância, como espécie. Aí tem a pergunta, para onde vou? Essa pergunta também já está totalmente respondida. Pro túmulo, meu amigo. É para lá que você vai. Pro túmulo. Você não vai para mais lugar nenhum depois disso. Porque não existe localização além do túmulo. Não existe outra localização. Para onde significa um local, Um local no espaço-tempo. Se você disser para mim que é um mundo espiritual, como eu falei, define espiritual, você não sabe definir. Então isso é um absurdo. Seu caminho terminou ali. Então, entenda, de onde vim, do útero e dos meus ancestrais. Para onde vou? Para o túmulo. Isso já não está totalmente resolvido do ponto de vista racional e lógico? Aí, quem sou é a única pergunta que hoje em dia ainda é válida. Simplesmente no aspecto psicológico. Psicológico. Quem sou vai depender de cada um, de cada indivíduo, de como o indivíduo se sente, de como o indivíduo se vê, como o indivíduo vê o mundo. Isso aí é cosmovisão pessoal. Essa pergunta, somente o indivíduo vai poder responder. Mas as outras duas já estão totalmente respondidas. Então o conceito de Deus é um conceito totalmente ultrapassado. Porque se você vai trabalhar com essa ideia de Deus, primeiro você tem que definir. Defina o que é Deus. Religioso nenhum consegue. Deus, você não pode sondar Deus. Se eu não posso sondar alguma coisa, é porque se essa coisa é insondável, é incognoscível, então não pode ser alvo de estudo humano, nem da realidade humana. Eu vou perguntar qual a localização de Deus, qual a substância de Deus, qual a forma de Deus, qual o modus operandi de Deus, onde está, qual a localização principal.
Ah, ele é onisciente, ele é onipresente. Essas palavras não me dizem nada, nem para a ciência. Algo que está em toda parte, então ele é o quê? Ele é oxigênio? O oxigênio está em toda parte, mas se você for parar para ver, existe o vácuo. Ele só está em toda parte aqui na Terra, mas no espaço não tem oxigênio. Né? Então o que é Deus? Ah, Deus é espiritual. Defina espiritual. Ah, eu não sei definir o que é espiritual. Como é que você vai... E nós ainda trabalhamos com esse tipo de asneira. Perdemos o nosso tempo. Porque, como eu falei, o ateísmo fazia sentido séculos atrás, ou milênios atrás. Hoje em dia não faz sentido algum. Porque hoje, ser ateu é uma coisa natural. Deveria ser natural. Né? Religião não deveria ser uma coisa aceita, institucionalizada e aceita como verdade. Né? Hoje, se você falar que você não acredita em Jesus, você é mal visto. É coisa impressionante, né? Se você falar que você não acredita num cara que ressuscitou, que está podre há 3 dias, que você não acredita que o cara saiu andando sobre as águas, ou que parou tempestades, né? Ou se você não acredita que um outro lá, Moisés, abriu o oceano, que Noé colocou todos os animais dentro de uma arca, do mundo inteiro dentro de uma arca. Cara, olha só que mundo que nós vivemos. E são essas pessoas que vêm querer argumentar em tom de seriedade ainda com nós. Em tom ainda de ciência, né? Falando de ciência. Eu pertenço ao meio acadêmico, por isso eu sei o que eu estou falando. Pelo amor de Deus, né? Então, ateus, livres pensadores, vamos acordar. Vamos parar de dar crédito a esses idiotas. Vamos saber soltar mesmo o verbo quando esses idiotas quiserem impor suas pseudo-verdades. Ainda que o indivíduo seja biólogo, seja o que for, ele tem que falar dentro da especialidade dele. Quando é que um biólogo pode falar uma coisa de Deus? Outra coisa que eu queria tocar aqui, só para finalizar, né, é que os argumentos também, tem um dos argumentos dos evangélicos que são dos mais absurdos e ridículos, que eles falam que nós não podemos provar que Deus não existe. Olha só que absurdo, né? Agora, quem não acredita, quem diz que não existe é que tem que provar. Quando os da causa, cabe a quem acusa, não é? Quem fala que existe. Então, esses aí é que tem que provar. E não provam nada. Né? Tentam isso no campo só filosófico. Quando o conceito de Deus, né? Quando o conceito dentro da ciência, a conceituação, né? Que descreve, né? As particularidades de algo ou de uma ideia, esse conceito ele é bem claro, né? Em mostrar o que é abstrato e o que é concreto. O que é subjetivo da mente humana e o que é objetivo, o que existe de fato. E Deus pertence à classe dos conceitos abstratos. Né? Quem é que vai conseguir contestar isso? Então tragam a substância divina, tragam a partícula divina. Né? Tragam, isolem. Já isolaram? Isolem a partícula de Deus. Aí a gente começa a conversar. Né? Porque se for uma partícula, né? Se pode ser medido, já não é Deus. Né? Então a gente vai cair nisso também. Né? Se pode ser medido, se está dentro da natureza, faz parte das energias da natureza, faz parte do espaço-tempo. Não é atemporal, não é onisciente, não é onipresente. Né? São só palavras, não dizem nada. Né? Porque esse conceito onipresença não existe, é um conceito totalmente abstrato, filosófico. Então eles usam esse argumento para dizer que nós não podemos provar. A ciência pode provar muitas coisas sim, que muitas das coisas não existem. Porque o fato de algo não existir, né, com quase absoluta certeza e probabilidade dentro da ciência, é algo que nunca foi evidenciado, né, que já foi vasculhado, né, buscado e nunca foi evidenciado. Inclusive a ideia de Deus se sabe, né, que surge da necessidade da carência humana. Tem nada a ver quando você olha, né, cientificamente para o cosmos, para o universo, para a vida. Deus não tem lugar nenhum. Só na carência e na necessidade do homem. É um fenômeno cultural. Né? Não é à toa que cada civilização vê Deus de uma forma. Né? A civilização bárbara, o Deus é bárbaro. O Deus pede sangue, o Deus pede matança, o Deus pede sacrifício. Numa civilização que de colheitas, agrária, o Deus dela tem a ver com trigo, tem a ver, né, com o tempo, com as condições climáticas, né, com olhar o céu. Né, tem a ver. Uma civilização mais evoluída, menos violenta, o Deus já é mais brando, mais pacífico. Então, né, uma civilização, né, como os gregos tinham mais sabedoria, os deuses assumiam esse caráter de sabedoria.
Não eram deuses mais tão sanguinolentos. Então, Deus assume os aspectos de cada sociedade porque é um fenômeno psicológico humano. Não tem nada de concreto. Por isso varia tanto. Né? Aí você vê, eu vou dar um exemplo aqui. Né? O fato de eu saber que, por exemplo, vamos dizer, pombos não falam, né? E pombos não desenvolvem ideias complexas, e que pombos não usam ternos, né? Nem vão para festas, o fato de eu saber isso é porque eu provo. Né? Como é que você prova que um pombo não faz isso? Eu acho que qualquer pessoa que está me ouvindo, né, tem absoluta certeza de que pombos não fazem essas coisas. Né? Como é que você prova isso? Pela simples experiência empírica. Né? Você pega pombos nas variadas partes do mundo, né? Vai fazer a experiência. Vai atrás para ver se você vai achar pombos falando, se vestindo com ternos e indo a festas. Aí me vem um indivíduo dizer, mas você não conhece todos os pombos do universo? Então você não pode afirmar isso com toda certeza. Esse é o raciocínio desses ignóbeis. Esse é o raciocínio desses pseudocientistas cristãos. Esse é o raciocínio. Né? Ai, você não conhece todas as partes do universo para poder afirmar que Deus não existe. Olha que absurdo. Né? A ciência demonstra claramente que não faz parte do empirismo, não faz parte dos processos evolutivos da natureza, nenhum tipo de controle consciente. Né? Um cometa se desloca, né, pelo cosmos, obedecendo a leis específicas, não tem nenhuma força consciente direcionando o cometa no cosmos. Né? É isso que os pseudocientistas cristãos tentam nos empurrar goela abaixo, né, de que existe uma força. Não existe. Não existe força alguma. É caos. Deus pertence à carência, à psicologia e às filosofias estapafúrdias humanas, do passado da humanidade. Né? Precisava criar mitos, né? Precisava criar seres imaginários para explicar a realidade. Hoje nós temos a ciência, né? Não precisamos mais desse tipo de asneira. Então, eu considero esse meu vídeo aqui, né, definitivo. Definitivo. Não há mais o que discutir sobre esse assunto. E a sociedade já tinha que ter evoluído para essa consciência. Felizmente, nós que temos essa consciência somos poucos. É um fenômeno social interessante. Né? Ainda vivemos no sistema piramidal, né, onde uma elite controla uma maioria de idiotas e imbecis. Né? Uma massa, né, de acéfalos, né, de indivíduos totalmente submissos e controlados. Esse é o cristão, esse é o religioso. Então, vou fechar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.